Eu não sei você, mas quando eu comecei a estudar, eu tinha super expectativas. Expectativas de o que ia aprender, quando ia aprender e como ia fazer as questões e o que eu faria até o meio do ano, o que faria até tal mês e metas grandes. E hoje é a mesma coisa no trabalho. Então, tudo que eu quero fazer e tal, e chegar e metas lá na lua. Só que quando você acorda de manhã e vai sentar para estudar, para trabalhar, aquela meta é como assim um peso na sua costa, é uma entidade que está te pegando por trás assim e você não consegue fazer nada, porque o seu objetivo é tão longe, mas tão longe, e você é tão pequeno e você não chega lá e não vê caminho para chegar lá e assim, é impossível. E até eu falo para você, estude para o primeiro lugar, faça 30 anos de prova. E você pensa aí, meu Deus, tipo, eu não fiz nenhuma questão dessa prova, imagina 30 anos de provas, imagina acabar toda a matéria, imagina tudo isso que ela fala e eu entendo. Então esse vídeo é pra gente conversar sobre isso. Primeira coisa que eu sou tão louca com esse negócio de metas, que eu tenho até esse quadro aqui, ó. O que você pensar, pense maior. Whatever you think bigger. É muito legal você ter metas grandes. Eu acho que quanto mais você almeja grande, mais você vai ter sucesso. Por exemplo, se você quer passar em uma faculdade concorrida, em um curso concorrido, se você pensar na rabeira, assim, ai, tomara que eu tenha nota, a última nota para passar, você provavelmente não vai passar. Já se você for com a ideia de gabaritar, de aprender o máximo possível, assim, e assim ficar sensacional, é possível que você não entre no primeiro lugar, mas você entre na lista de aprovados. Então, sempre é bom ter metas altas. Mas o problema é que quando você vai sentar para estudar, para trabalhar, e essa meta te olha assim meio, será que você vai dar conta de fazer o seu trabalho hoje, o seu estudo hoje? Eu acho que não. Essa meta fica olhando assim para você e você, poxa, mas eu tô dando o meu máximo. Mas não vai ser suficiente. Aí você fica nesse diálogo com onde você quer chegar com a sua meta e vocês não entram em concordância, porque tá tão longe, já tão lá na frente, é tão impossível. Aí o que acontece? Você começa a se sentir mal, começa a ficar desmotivado, porque nada do que você colocou no papel está se realizando, as suas expectativas foram por água abaixo e você fica mal, lá deitado na cama. Eu nunca vou passar. E quem nunca passou por isso, né? Nunca vou passar, nunca vai dar certo. Por que eu tô colocando isso de meta? Antes disso acontecer, ou depois que isso acontecer, eu acho que é legal pensar em objetivos que você já conseguiu realizar. Nem que sejam pequenas coisas. Algum assunto que você já aprendeu que foi difícil, ou não desistir, ou recomeçar a estudar. Pense em alguma coisa, ou outra coisa da sua vida. Um parto natural que você teve? Alguma coisa, eu acho que não. Acho que não vai ser isso pra você. Mas alguma coisa que foi difícil e você conseguiu fazer. Aí depois tenta meio que colocar essas metas em metas menores, em metas assim mais factíveis. E sempre lembra que vão ter dias bons, vão ter dias que você consegue seguir, que dá tudo certo. E vão ter dias maravilhosos que você consegue fazer mais do que colocou, que você acordou assim maravilhoso, maravilhosa e deu tudo certo. Mas vão ter dias que tudo dá errado, que ou você fica doente, ou você tem algum imprevisto, ou alguém fica doente e nada dá certo. Ou falta energia na sua casa, falta água, falta internet e nada dá certo. Então vão ter esses 3 dias e você precisa lidar com isso. Só que quando você vai lidar com isso, uma coisa que a gente não tem é paciência. Então, a gente quer tudo para ontem, que tudo seja perfeito, que tudo dê certo. E não é assim. Então, é muito difícil ter paciência, mas é necessário. Então, às vezes, uma coisa que acontece quando tem algum imprevisto, eu até falei nesse vídeo aqui do imprevisto, é que quando você tem um imprevisto, você fica mais mal pelo tempo que você perdeu do que o tempo mesmo que você passou sem estudar. Então, às vezes você passa meia hora no trânsito e depois você fica 2 horas com isso na cabeça. Eu passei meia hora no trânsito, passei meia hora. E isso é pior do que a meia hora que você perdeu. Então, paciência é uma coisa importante. É importante ver que realmente vão ter dias bons, ruins e melhores e médios, enfim. É importante. Outra coisa, o carro voltou. Deixa o carro passar. 2 hours later. Vai, carro. Tchau.
Outra coisa que ajuda, isso não ser tão ruim, essa questão das metas tão grandes, é você gostar do processo. É você dar um jeito de gostar do que você está fazendo, gostar de estudar. Uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi até, eu vi do Tim Ferriss, que falou assim: como você faria isso se fosse fácil? Então, imagina um estudo assim, impossível que você está estudando e você está lá com o livro na mão. Como isso aqui seria se fosse fácil? Como você pode estudar? Como você pode fazer isso de uma forma mais fácil? Então, sempre se perguntar isso nas suas atividades. E, por exemplo, as atividades que eu faço hoje não tem mais nada a ver com estudos, embora eu tenha que estudar uma coisa ou outra, mas não é essa do vestibular. Então, de vez em quando eu me pergunto: nossa, thumbnail é muito complicado. Como eu poderia fazer isso se fosse fácil? Ou roteiro de vídeo, ou pesquisar a câmera, ou qualquer coisa. E nos estudos, você pode fazer isso também. Como eu poderia fazer provas de português se fosse fácil? Como eu poderia... Enfim, pensa como você poderia fazer o que está te tirando do sério se isso fosse fácil. Aprenda a gostar também. Goste desse processo. Saiba que vão ter dias horríveis, vão ter semanas horríveis, vão ter semanas boas, vão ter semanas mais ou menos, e tá tudo bem. E eu acho que quando a gente reduz a expectativa do dia, eu acho que tudo flui melhor. E você consegue até fazer mais coisas do que você colocou. Então, uma dica é fazer um planejamento assim: o que é o essencial, o que é o mais importante desse seu estudo. Coloca só isso. E fique com a sensação de cumprir isso e vá além. Isso é muito legal para começar a semana assim. Você vê o planejamento na semana anterior, que você cumpriu, que você fez o máximo possível antes de começar a próxima. Eu acho que é muito legal, vale a pena. Então, essa questão de expectativa é difícil, não tem uma resposta clara. Foi meio que uma conversa aqui mesmo. Eu passo por isso muito e eu fico mal. E eu fico desesperada, na verdade, porque eu quero fazer as coisas tudo para ontem. E, por exemplo, quero fazer 2 vídeos, podcast, fazer a live, fazer a mentoria, fazer tanta coisa. E aí não tem tempo suficiente. Eu fico mal, nossa, eu não consegui de novo fazer isso. Primeiro eu fiquei doente. Aí eu fiquei 2 semanas doente, não consegui fazer nada. Nossa, será que adianta eu me matar para fazer isso? Para fazer tudo para ontem? Sendo que depois eu fico doente e perco 2 semanas. Aí eu pensei, nossa, não, eu acho que eu vou com equilíbrio, vou fazer mais devagar, vou colocar menos expectativa, vou pensar menos nesse ano e mais assim em 2 anos, 3 anos, vou colocar expectativas mais longas. E isso bate com aquela frase do Tony Robbins, que é assim: a gente sempre superestima o que consegue fazer em 1 ano, mas subestima o que consegue fazer em 10. Então, parar de pensar só em mês que vem, só daqui a 6 meses, só daqui a 1 ano e pensar em um prazo maior. O que pode acontecer em 10 anos? Então, essa pressa de querer tudo para ontem, ela só atrapalha tudo. Então, vamos viver com calma, com paciência, dar o melhor a cada dia, sem expectativas enormes para cada dia. Assim, isso tira esse peso que desmotiva, tira esse peso que te joga para baixo, essa pessoa falando para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Tira isso. Deixa a expectativa grande lá para frente e hoje foque em dar o seu melhor. Então, me conte se alguma coisa desse vídeo foi útil para você, eu espero que sim. Mas o importante é, continua indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!